Você já parou para pensar que talvez nada exista quando você não está olhando? Tipo, sua casa desaparece quando você sai pela porta. Seu cachorro some quando você fecha os olhos. Parece loucura, né? Mas calma, porque a ciência moderna descobriu algo que vai explodir sua cabeça. A física quântica literalmente provou que partículas se comportam diferentes quando são observadas, e isso levanta uma pergunta perturbadora. Será que o universo inteiro só existe porque estamos aqui para ver? Olha, eu sei que isso parece algo de filme, mas esse é um dos debates mais sérios da filosofia e da física moderna. E no final desse vídeo você vai questionar tudo o que sempre achou que sabia sobre a realidade. Então vamos começar pelo começo. Tem um experimento famoso chamado experimento da fenda dupla. Basicamente, os cientistas pegaram elétrons, são partículas minúsculas, e atiraram elas contra uma parede, com duas fendas. O que aconteceu foi bizarro. Quando ninguém estava observando, os elétrons se comportavam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, criando um padrão de interferência do outro lado. Mas quando os cientistas colocaram um detector para ver por qual fenda os elétrons passavam, ele mudava de comportamento e virava partículas passando por apenas uma fenda. Deixa eu repetir. É importante porque a simples ação de observar o mundo, o comportamento das partículas, é como os elétrons soubessem que estão sendo vigiados e decidissem se comportar diferentes. Isso não é ficção científica, isso é ciência de verdade, provada em laboratório milhares de vezes. Agora você pode estar pensando, tá, mas isso é só com partículas minúsculas, não tem nada a ver com o mundo real que eu vejo todo dia. Aí que a coisa fica interessante, porque o mundo microscópico funciona assim, e tudo no universo é feito dessas partículas microscópicas. Então, tecnicamente, o mundo inteiro deveria funcionar assim também. Tem um filósofo chamado George Berlank que viveu há uns 300 anos. Esse cara era tão insano que dizia que nada existe fora da nossa mente. Ele tinha uma frase famosa: ser é ser percebido, ou seja, as coisas só existem quando são percebidas por alguém. Sua cadeira só existe porque você vê. A lua só existe porque alguém olha para ela. Parece maluquice, né? Mas espera, Berkeley não estava falando só por falar. Ele tinha um argumento filosófico bem elaborado. Pensa comigo, tudo que você vê, sabe sobre o mundo vem através dos seus sentidos. Você vê cores, ouve sons, sente textura, mas essas experiências todas acontecem na sua mente. A cor vermelha que você vê não está lá fora do mundo. Ela é uma interpretação do seu cérebro de certas ondas de luz. O som que você ouve não é uma coisa física flutuando no ar. É uma vibração que seu cérebro transforma em som. Então, tecnicamente, você nunca teve contato direto com o mundo real. Tudo que você conhece, na verdade, que sua mente criou baseada em sinais elétricos vindo dos seus sentidos. Tipo você viver em um simulador de realidade virtual super avançado e nunca ter retirado o capacete para ver como o mundo real realmente é. Agora vem a parte que deixa todo mundo mais confuso. Tem outro filósofo, Immanuel Kant, que disse algo parecido, mas diferente. Ele falava que sim, existe um mundo real lá fora, mas a gente nunca pode conhecer ele como realmente é. A gente só conhece o mundo como ele aparece para a gente, filtrado pelos nossos sentidos e pela estrutura da nossa mente. É tipo assim, imagina você nasceu com óculos de sol permanente colado no seu rosto. Você viu o mundo sem esses óculos, para você o mundo sempre foi meio escuro e com aquele tom alaranjado. Você pode saber que existe um mundo sem o óculos, mas nunca vai ver realmente. Os óculos seriam nossos sentidos, nossa mente, sempre filtrando e moldando tudo que a gente experimenta. Kant chamava o mundo real de coisa em si. O mundo que a gente experimenta de fenômeno. Ele dizia que a gente só tem acesso aos fenômenos, nunca às coisas em si. Então, sim, o mundo existe, mas a versão dele que você conhece é criada pela sua própria mente. Mas voltando para a física quântica, porque é aí que as coisas ficam mais interessantes. Tem uma interpretação mecânica quântica chamada interpretação de Copenhague, que basicamente diz que partículas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, até serem observadas. É o famoso gato de Schrödinger. Se você nunca ouviu falar, é assim. Imagine que você coloca um gato em uma caixa, um frasco de veneno que tem 50% de chance de quebrar. Pela física quântica, até você abrir a caixa para olhar, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Não é que você não sabe se ele está vivo ou morto, é que ele literalmente está nos dois estados simultaneamente.
Só quando você abre a caixa observa que a realidade decide qual estado o gato vai estar. Óbvio que isso é um experimento mental, ninguém realmente está machucando um gato. Mas o ponto é que isso mostra como a observação parece ser criada, a realidade é um nível quântico. Antes de você olhar, todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Depois que você olha, uma realidade específica é materializada. Agora imagine expandir isso para o universo inteiro. Será que antes de alguém observar o universo, ele existia em todos os estados possíveis ao mesmo tempo? É quando o primeiro ser consciente olhou para o universo, foi aquele que decidiu ser do jeito que é? Tem gente que leva isso ainda mais longe. Tem uma teoria chamada princípio antrópico, que diz que o universo precisa ser de um jeito que é porque, se não fosse, a gente não estaria aqui para observar ele. Todo tipo de universo foi feito especificamente para seres conscientes pudessem existir, porque sem observadores não haveria realidade. Parece narcisismo cósmico, né? Tipo, o universo inteiro existe só por sua causa. Mas pense bem, se o observador realmente colapsa, a função das ondas quânticas cria a realidade. Então, sem observadores, não haveria nada definido, seria só um infinito de possibilidades sem nada concreto. E aqui que entra a pergunta filosófica do dia. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela fez barulho? A resposta clássica é sim, ela faz onda sonora, mas barulho como experiência só existe se tiver alguém ouvindo e o cérebro para processar essas ondas como som. Mas pela física quântica, a resposta pode ser ainda mais radical. Talvez a árvore nem caia se não tiver ninguém observando. Talvez ela exista em um estado de ter caído e de não ter caído ao mesmo tempo, até alguém chegar lá e olhar. Sei que está parecendo cada vez mais duvidoso, mas fica comigo porque ainda tem mais. Tem um filósofo moderno que justo essas ideias de todos chegam a uma conclusão chamada idealismo. O idealismo é basicamente a ideia de que a consciência é fundamental no universo, não a matéria, ou seja, a consciência vem primeiro e a matéria é criada pela consciência, não ao contrário. Isso vai totalmente contra o que a gente normalmente pensa. Normalmente a gente acha que primeiro existe a matéria, o universo físico, aí depois, bilhões de anos de evolução, surgiu a consciência como um subproduto do cérebro complexo. Mas o idealismo vira isso de cabeça para baixo, diz que não é a consciência sempre existiu, é o universo físico, mas a manifestação dele. Tem um filósofo contemporâneo chamado Donald Hoffman que defende uma versão disso. Ele usa a teoria da evolução e da matemática para argumentar que nossos sentidos não evoluíram para nos mostrar a verdade, eles evoluíram para manter vivos. É tipo a diferença entre ícone de um arquivo de seu computador e o código binário real que compõe aquele arquivo. O ícone é inútil, ele te ajuda a interagir com o arquivo, mas ele não te mostra a verdade sobre o que o arquivo realmente é. Hoffman diz que a realidade que a gente vê é tipo esse ícone. É uma interface útil criada pela evolução para nos ajudar a sobreviver, mas não é verdade sobre o que a realidade realmente é. E por baixo dessa interface a realidade pode ser totalmente diferente, pode ser feita de consciência, não de matéria. Agora você deve estar pensando, ok, isso tudo muito interessante, mas e daí? Qual é a diferença prática se o mundo só existe quando eu olho? E se ele existe independente de mim? Essa é uma pergunta justa, porque no dia a dia o mundo se comporta como se fosse real, independente da gente. Quando você sai de casa, sua casa não desaparece. Quando você volta, ela ainda está lá. Outras pessoas podem ver sua casa enquanto você não está. Então, para todos os efeitos práticos, faz sentido agir como se o mundo fosse real e independente. Mas tem algumas implicações filosóficas até práticas dessa discussão. Primeiro, isso muda completamente como a gente pensa sobre nossa relação com o universo. Se o universo precisa de observadores para existir, então a gente não é insignificante. A gente é literalmente essencial. Sem consciência não há realidade concreta. Segundo isso leva a questões sobre livre-arbítrio e responsabilidade. Se a gente está literalmente criando a realidade através da nossa observação, então, em algum sentido, a gente é responsável pelo mundo que existe. Não que você pode simplesmente desejar coisas e elas aparecem na sua consciência. A atenção literalmente molda o que existe. Terceiro, isso tem implicações para como tratamos as coisas. Consciência. Se a consciência é fundamental e não matéria, então outros seres conscientes não são só máquinas biológicas complexas.
eles são fundamentais para o universo, tanto quanto você. Isso muda completamente a ética moral. E tem mais uma coisa interessante que vale a pena mencionar. Alguns físicos acham que o universo inteiro pode ser uma simulação, tipo a matriz. E se for, então quem está fazendo a simulação? Seria a consciência superior, e essa consciência estaria observando a simulação, mantendo ela existir? Tem um argumento chamado o argumento da simulação, feita por um filósofo chamado Nick Bostrom. Ele dizia que uma das três coisas tem que ser verdade. Ou a civilização avançada sempre se destrói antes de conseguir criar simulações realistas de universo, ou a civilização avançada não tem interesse em criar essas simulações, ou a gente está vivendo em uma simulação e, estatisticamente, se a civilização avançada criou muitas simulações e muito mais provável que a gente esteja numa simulação do que o universo base é real. Se a gente está em uma simulação, então sim, o universo literalmente só existe porque alguém está observando ele, mudando o programa, e talvez quando a gente não está olhando para algo, a simulação não precisa renderizar aquilo. Tipo como um videogame só renderiza a parte do mundo que o jogador pode ver para poupar processamento. Agora tem que admitir que tudo isso é especulação. Ninguém prova que a gente está numa simulação, ninguém prova que o universo precisa de observadores para existir além do nível quântico. Mas o fato que essas ideias são levadas a sério por físicos, filósofos respeitados mostra que a gente realmente não entende a natureza da realidade. É tão bem quanto gostamos de pensar. O filósofo Descartes tentou encontrar algo que ele pudesse ter certeza absoluta. Ele dividiu de tudo, ele duvidou de tudo, até dos seus sentidos, até da existência do mundo físico, e a única coisa que ele não conseguiu duvidar foi da sua própria existência. Como ser pensante, daí vem a frase famosa, penso logo existe. A única certeza que ele tinha era que ele existia como consciência, porque até para duvidar de você precisa existir. Mas Descartes não conseguiu provar com certeza que o mundo externo existe. Ele acabou apelando para a existência de Deus, para garantir que seus sentidos não estavam completamente enganados. Mas sem apelar para Deus, fica difícil provar que há um mundo lá fora, independente da nossa mente. E isso traz a gente de volta ao nosso paradoxo. Será que o mundo existe quando a gente não está olhando? A resposta honesta é: a gente não sabe. A gente não pode saber, porque para verificar se algo existe sem observar, a gente teria que observar ele, o que já é inválido a tese. É tipo o princípio da incerteza de Heisenberg na física quântica. Você não pode medir uma posição ou aumento de uma partícula ao mesmo tempo com precisão perfeita, porque o ato de medir afeta a outra. Da mesma forma, a gente não pode verificar se o mundo existe sem observação, porque verificação em si é uma observação. Então a gente fica um tipo de limbo filosófico, pragmático. Faz sentido assumir que o mundo existe independente de nós. Afinal, essa suposição funciona muito bem no dia a dia. A ciência é baseada nela e nos deu a tecnologia incrível, mas filosoficamente, até cientificamente, o nível quântico, há boas razões para questionar essa suposição. Tem uma citação de um filósofo quântico famoso chamado Neil Bohr. Alguém perguntou para ele se a Lua existe quando ninguém está olhando. Ele respondeu: você consegue provar que existe? Ele não estava sendo difícil, ele estava mostrando que essa é uma questão genuinamente difícil. Você não tem resposta fácil. Outra coisa interessante é pensar sobre o que é observação realmente significa na física quântica. Observação não precisa ser feita por um humano consciente. Qualquer interação com o ambiente pode contar como observação. Então, talvez o universo esteja constantemente sendo observado por todas as partículas interagindo com umas a outra. É por isso que mantém uma realidade consistente. Mas aí vem a pergunta: o que conta como observador? Um elétron, um átomo, uma molécula, uma bactéria, um cachorro, um sol humano? Onde a gente traça a linha? Isso é chamado problema da medição em física quântica, e ninguém resolveu ele ainda. Alguns físicos acham que só a consciência de verdade conta como observação. Outros acham que qualquer sistema físico que registra a informação conta. E a diferença entre essas interpretações muda completamente nossa compreensão da realidade. Se só a consciência conta, então o universo antes de surgir vida consciente estava num estado quântico indefinido? E quando surgiu a primeira consciência?
o passado inteiro do universo se solidificou retroativamente parece absurdo, mas alguns físicos acham que isso só pode ser verdade por causa de um conceito chamado causalidade retroativa. Por outro lado, se qualquer uma interação física conta como observação, então o universo sempre esteve sendo observado por si mesmo, e não precisa de consciência para existir. Mas aí a palavra observação perde o significado especial e vira só um jeito chique de dizer interação física. A verdade é que estamos lidando com questões profundas que tocam os limites do que a gente pode conhecer e talvez nunca tenhamos respostas definitivas. Talvez a própria pergunta seja mal formulada, baseada em uma suposição errada sobre a natureza da realidade. Mas mesmo sem resposta definitiva, explorar essa questão é valioso. Nos força a questionar nossa suposição básica, nos faz humilde, distante dos mistérios e da existência, e nos abre para possibilidades que nunca consideramos. No fim das contas, cada um de nós tem que decidir que acredita. Você acha que o mundo sólido é real, existe independente de qualquer observador? Ou você acha que a consciência é fundamental ao mundo físico e secundário? Ou talvez você ache que a pergunta não faz sentido. Não tem resposta certa ou errada. São diferentes formas de entender nossa situação no cosmos. O importante é estar aberto a ser curioso e não ter medo de questionar até as coisas que parecem mais óbvias. Porque, no final, a única coisa que a gente sabe com certeza é que estamos aqui, conscientes, experimentando algo. E isso em si já é um mistério enorme. Porque existir algo ao invés de nada? Porque temos consciência. O que é essa experiência de existir? Essas perguntas nos acompanham desde que começamos a pensar e provavelmente vão continuar sem respostas completas. Mas a jornada de explorar essa questão, de expandir nossa mente, de considerar possibilidades radicais sobre a natureza da realidade, isso vale pena por si só. Então, da próxima vez que você fechar os olhos ou sair de um cômodo, pode se permitir no momento para se perguntar: será que aquilo continua existindo? E mesmo que a resposta prática seja sim, deixe a pergunta filosófica fazer. Você se maravilhará com o mistério profundo da existência. Se você curtiu essa viagem filosófica, se inscreva no canal para mais conteúdos assim.